Se você esteve de manhã, você fez o seu dever de casa? Leu o Salmo 66? Se você não leu, nós vamos quebrar o seu galho e vamos ler agora. Abra a sua Bíblia. Salmo 66. Compartilhe a sua Bíblia com quem estiver perto de você, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus. O Salmo 66. Estamos com os nossos corações aqui agradecidos a Deus. Amém, gente? Muito gratos a Deus por aquilo que Deus, por tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida. Antes de ler o texto, queria dizer a vocês que gostaria de pensar nessa noite sobre gratidão. E dizer aos irmãos que a gratidão é um dos maiores desafios que temos diante de nós para mantermos uma vida cristã saudável. E se você já sentiu a dor da ingratidão, talvez você tenha noção do que Deus sente, quando somos ingratos para com Ele, quando não reconhecemos os seus feitos, quando não reconhecemos aquilo que Ele tem feito por nós, em nosso favor, e nós não agradecemos a Ele. Não agradecemos. Há algumas palavrinhas mágicas que nós precisamos sempre ensinar aos nossos filhos desde cedo, não é verdade? Uma delas é a expressão por favor. Você já ensinou essa palavrinha mágica ao seu filho? Se não, espero que ainda esteja em tempo de você ensinar. Por favor. Né? E a segunda expressão imprescindível para a formação de um bom caráter é obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, Deus certamente sente a dor da ingratidão todas as vezes que nós esquecemos de agradecer. Todas as vezes que nós deixamos de dizer obrigado. Muito obrigado. Podemos imaginar como deve estar o coração de Deus diante das nossas lamúrias, das nossas reclamações, que fazemos com tanta facilidade. Normalmente reclamamos mais do que agradecemos. Aliás, é mais fácil reclamar e murmurar do que agradecer. É mais fácil reclamar daquilo que não saiu de acordo com a nossa expectativa, de acordo com ou reclamar daquilo que não saiu de acordo com os nossos sonhos, com o nosso planejamento, com aquilo que a gente estava pensando, do que esforçar-se por compreender a expectativa de Deus. Esforçar-se por compreender a expectativa de Deus é um processo mais difícil, mais complicado. Porque nem sempre compreendemos os planos de Deus, os propósitos do Senhor. E foi por isso, talvez, que o profeta afirmou em Isaías 55, versos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por isso também Paulo nos encoraja a exercitar a gratidão. Ao escrever a sua carta aos Tessalonicenses, ele diz: deem graças em todas as circunstâncias. Não apenas em algumas circunstâncias. Não apenas nas circunstâncias que nos parecem favoráveis. Mas deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o salmista nos apresenta aqui
no Salmo 66, alguns motivos pelos quais nós devemos expressar a nossa gratidão a Deus. Está com a sua Bíblia aí? Vamos ler o texto? Salmo 66, a partir do verso 1. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. E ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos. Façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto. Sacrificarei carneiros, cuja fumaça subirá a ti. E também novilhos e cabritos. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com os lábios. Com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Glória a Deus, irmãos. Amém? Que texto maravilhoso. Texto precioso. Eu queria compartilhar com vocês alguns motivos pelos quais nós devemos agradecer a Deus. Primeiro, que acho que é um motivo assim, muito razoável e muito plausível, bem claro aqui nesse texto, é agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Tudo que Ele tem feito por nós. Se você observar o texto do verso 1 até o verso 8, você vai encontrar o convite ao louvor a Deus por causa dos feitos de Deus, por causa das obras de Deus. O salmista vai dizer, olha, o povo passou no meio do mar em terra seca. Deus fez coisas grandiosas para o seu povo. Um detalhe interessante que é bem mais fácil perceber aquilo que estamos fazendo ou aquilo que os outros estão fazendo, as pessoas que estão ao nosso redor, do que reconhecer as obras de Deus, entretanto. Às vezes chegamos a imaginar que Deus se esqueceu de nós, que Ele já não está atento às nossas demandas, às nossas necessidades, que Ele já não se importa mais com a gente. Achamos que Deus se esqueceu de nós, que Deus está silencioso, Deus não responde mais a nossa súplica, não responde mais a nossa oração. E como é difícil, às vezes, até a gente tentar ajudar uma pessoa que está vivendo um momento como esse. Como essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que me disse, tem 2 anos que eu estou esperando uma resposta de Deus, eu não consigo receber. E eu ainda não tive essa resposta. E como é difícil dizer, mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé. Não deixe a sua fé fraquejar nesses momentos. Mesmo quando você não entende o que está passando, mesmo quando você não sabe o que está vivendo, até mesmo quando você não consegue ver com os seus olhos aquilo que Deus está fazendo por você. Porque embora você não veja, embora você não perceba, embora você ache que o céu está silencioso, Deus está agindo, Deus está trabalhando por você, Deus está atuando em seu favor, mesmo que você não entenda, mesmo que você não perceba.
O salmista, no Salmo 124, diz: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado, as tormentas nos teriam afogado, sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes dele. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador, e a armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Que maravilha! O nosso socorro está no nome do Senhor. Se o Senhor não tivesse sido conosco, ora, repita Israel, estaríamos perdidos, completamente perdidos. Você já parou para reconhecer os feitos de Deus na sua vida? Um exercício maravilhoso é o exercício do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, o que diz o texto? Bendiga o seu santo nome. Mas o verso 2, o que diz? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Você precisa exercitar o seu coração, a sua mente, para lembrar-se dos benefícios do Senhor. Lembrar-se dos feitos do Senhor. Isso vai fazer bem para você. Isso vai fazer muito bem a você. Você vai começar a perceber, sabe, a mão de Deus nos detalhes. Nos detalhes. E você vai poder glorificar a Deus. Glorificar o Senhor. Eu tenho certeza que a sua vida será muito diferente se você preferir agradecer do que você passar o resto da sua vida lamentando, reclamando, murmurando. Isso não vai acrescentar nada à sua vida. Pelo contrário, vai tirar a sua saúde, vai tirar a sua paz, vai tirar a sua alegria, a sua razão de viver. Segundo motivo pelo qual devemos agradecer a Deus é porque Deus nos preserva em vida. Vá comigo ao verso 9. No verso 9, o salmista diz: foi Ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Se você está aqui hoje, é simplesmente, querido, porque Deus tem preservado a sua vida. Se você está aqui respirando, é porque Deus tem preservado a sua vida. Deus tem preservado a sua vida. Um detalhe interessante é que Deus nos preserva com um propósito. Nunca se esqueça disso. Deus nos preserva com um propósito. Com um propósito. Deus tem preservado a sua vida até aqui por um propósito. Por causa de um propósito que Ele tem na sua vida. E esta semana eu estava conversando com um rapaz, 60 anos de vida, perdido. Desses 60 anos, mais de 40 anos perdidos no meio das drogas, por causa das drogas. Quase 40 anos da vida jogados na lata do lixo. E eu disse a ele: você tem noção de que Deus preservou a sua vida até aqui? Tenho. Quantos livramentos eu tive. Porque Deus está querendo te dar uma outra chance. Mais uma chance. Para você chegar lá na eternidade diferente. Se Deus tem preservado a nossa vida, querido, é porque Ele tem um propósito. Ele está nos dando um tempinho a mais para a gente consertar algumas coisas que a gente fez de errado. Para a gente reparar alguns erros, para a gente ajustar algumas contas, acertar alguns detalhes que a gente precisa acertar. Para a gente chegar lá no céu melhor do que a gente está hoje. Para a gente chegar lá de uma forma melhor. Deus está nos dando tempo, e a gente precisa aproveitar esse tempo. Deus nos preserva em vida, e Ele nos preserva para a gente ajustar a nossa vida à eternidade, porque para lá estamos caminhando, quer queiramos ou não. E por isso as coisas que nós estamos empurrando com a barriga, a gente tem que parar de empurrar com a barriga e resolver, e acertar. Deus nos preserva em vida para ajustarmos a nossa vida ao propósito dele, aquilo que ele planejou.
Deus nos preserva em vida para cumprirmos o ministério que Ele nos deu. Que Ele nos deu. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Zacarias. Isabel, sua esposa, era parente de Maria, mãe de Jesus, o Messias. Esse Zacarias era sacerdote do Deus Altíssimo. E diz a Bíblia, lá em Lucas capítulo 1, que terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Você só pode voltar para casa quando terminarem os dias do seu ministério. Deus está preservando a sua vida porque você tem que cumprir o seu ministério. Você não está aqui para ajudar a este pastor no seu ministério. Você não está aqui para me ajudar no meu ministério. Eu é que estou aqui para ajudar você no seu ministério. Para ajudar você a entender qual é o seu ministério, qual é aquele lugar que você tem no corpo de Cristo para você servir a Deus, porque você foi chamado para servir, você foi salvo por Deus para servir. E Deus tem preservado a sua vida para que você gaste o restante da sua vida servindo aos propósitos de Deus. Não permitindo que as minhocas do diabo, não permitindo que coisas que não têm nada a ver com Deus e com o propósito dele para a sua vida, ocupem o seu pensamento, o seu coração. Deus está mantendo você em vida para que você acerte a sua vida e para que você sirva a Ele com todo o seu coração. Ele nos protege com um propósito. Agradeça a Deus por isso. Deus está lhe dando ainda uma chance. Deus está lhe dando ainda uma nova oportunidade de vida. Agradeça a Deus e agarre essa oportunidade. E diga a Deus, Senhor, eu quero gastar o resto da minha vida para te servir. Eu quero gastar o resto da minha vida para te servir. Terceiro lugar, devemos agradecer a Deus por um motivo que talvez você pense assim, esse motivo é inusitado, pastor. Vá comigo ao verso 10, versos 10 a 12. Versos 10 a 12. O que diz aí? Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste com a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Você vai agradecer a Deus agora pelas provas, pelas provações pelas quais você tem passado. Eu e você precisamos fazer isso constantemente a Deus. Pastor, mas agradecer a Deus pela provação? É isso aí. Porque Deus, se Deus preserva a nossa vida com um propósito, Ele nos prova também com um propósito. Ele nos prova também com um propósito. Veja o que diz o verso 10. O verso 10 diz, tu nos trouxeste a prova para nos refinar como se refina a prata. Deus nos prova, Deus nos coloca num processo de provação justamente para refinar-nos, refinar o nosso caráter, refinar as nossas intenções e motivações do nosso coração, para tratar questões que precisam ser tratadas. E uma prata refinada é diferente da prata bruta, mas a prata refinada só pode ser refinada, só chega a essa categoria depois de ser provada, depois de ser submetida ao fogo. Deus, tu nos refinaste como se refina a prata. Se você for lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, o Senhor vai dizer que Ele submeteu Israel à prova do deserto, diz o texto, a fim de conhecer as intenções do coração, a fim de refinar as intenções do coração daquele povo. Deus o levou ao deserto. E Deus muitas vezes vai permitir o deserto da minha vida, na sua vida, na nossa vida, para refinar o nosso coração, para refinar as nossas motivações, as nossas intenções, e nós, ao final, nos tornaremos melhores. Assim como a prata refinada. O que dizer, por exemplo, da prova de Abraão? Quando Deus lhe disse, Abraão, apanha aí esse filho,
esse filho a quem você ama e coloca-o sobre o altar. Você acha que Abraão saiu mesmo daquela provação? Você acha? Eu tenho certeza que não. E Deus o submeteu à prova justamente para que ele declarasse para si mesmo quem de fato era o Deus da sua vida. Se existia na sua vida alguém que estivesse ocupando o lugar que pertencia a Deus no seu coração. Deus colocou aquela situação na vida de Abraão e o levou a oferecer o seu filho em sacrifício, e quase de fato o sacrificou, tão somente para refinar o coração de Abraão, para refinar as intenções de Abraão, para refinar a adoração de Abraão. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida precisa ir para o altar. Precisa ir para o altar. E Deus refinou a adoração de Abraão. Porque ele estava colocando o filho no lugar que pertencia a Deus na sua vida. Aquele filho, herdeiro da promessa, herdeiro de todos os bens, herdeiro daquela terra imensa, herdeiro de tudo. Aquele filho estava ocupando o lugar do Senhor no coração. Eu não sei o que está ocupando o lugar de Deus na sua vida, mas seja o que for, Deus vai refinar, para que a sua adoração chegue ao trono da graça de Deus de uma forma melhor. E eu vou lhe dizer, posso garantir a você, que a adoração que a gente profere a Deus, no meio da adversidade, é uma adoração muito mais refinada. Você adorar a Deus quando tudo vai bem é uma coisa, mas adorar a Deus quando tudo vai mal, quando tudo vai de mal a pior, quando as coisas não estão acontecendo como você queria, como você planejava, como você sonhava, e mesmo assim você consegue adorar a Deus, essa adoração, eu creio que tem um peso para Deus muito precioso, muito precioso. Só que o verso 12 diz que depois da provação, Deus nos trouxe a um lugar de fartura, Deus nos trouxe a um lugar espaçoso. Diz mais, né, passamos pelo fogo e pela água. Isso me faz lembrar de Isaías, quando Deus vai dizer através do profeta, quando passares pelo fogo, quando passares pela água, eu estarei contigo. Isso significa que mesmo quando Deus nos prova, Ele não nos lança sozinhos na prova, Ele não nos abandona à sorte da provação. Ele está conosco no vale, Ele esteve com o povo no deserto. Ele lançou o povo, levou o povo para o deserto para refinar as intenções do seu coração, mas Ele foi com o povo, Ele foi junto com ele. Ele não deixou o povo sozinho no deserto. A sua presença, inclusive, era manifesta através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A presença de Deus era manifesta no meio do seu povo, dizendo, você está no deserto, eu estou refinando você, mas eu estou com você. E eu não abro mão de você, nem de estar com você nesse processo. Nós vamos juntos nesse processo. Você vai sair melhor. Lá no final do deserto, você vai sair melhor. Lá no final do processo, você vai sair melhor. Assim como a prata, que fica muito mais bonita depois de refinada. Queridos, devemos também agradecer a Deus porque Ele nos ouve. Amém? Deus ainda hoje ouve orações. Deus ainda hoje ouve orações. O verso 19, os versos 18 a 20, na verdade, ou 19 a 20, você pode localizar aí no seu texto?
verso 18, vamos ler o verso 18 até o 20, diz assim: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. E louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus ouviu o salmista e ainda hoje ouve a mim e a você. Deus tem ouvido as nossas orações. Amém, gente? Deus não afastou de nós o seu amor. Amém, gente? Muito bem. Que bênçãos maravilhosas. Infelizmente, com muita frequência, nós relacionamos a obra de Deus a bênçãos materiais. Constantemente nós, inclusive, exercitamos a nossa fé para alcançar bênçãos materiais. Exercitamos a nossa fé para alcançar coisas que estão fora de nós, mas dificilmente exercitamos a nossa fé para tratar questões que estão dentro de nós. Dentro de nós. Por que nós não exercitamos a nossa fé para vencermos o orgulho, para vencermos a arrogância, para pedir a Deus que nos tornemos pessoas mais humildes, mais maleáveis, mais quebrantáveis diante do Senhor? Por que não exercitamos a nossa fé? Por que não pedimos a Deus isso? Por que não clamamos a Deus nesse sentido? Não apenas em função de coisas que possamos ter, mas em função daquilo que precisamos ser. Deus, eu preciso ser isso, mas eu não consigo. E eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça. Precisamos orar a Deus. Precisamos pedir a Deus. Precisamos fazer a Deus aquelas orações que Deus gostaria de ouvir. Assim como um filho que pede ao pai coisas que o pai gostaria de ouvir. Coisas que o pai gostaria de ouvir. Você imagina, por exemplo, a alegria de Deus. A alegria de Deus com o pedido de Salomão. Deus colocou aquela bola quicando na frente de Salomão, aquela bola que até a vovozinha faria, né? Até que a minha avó de 94 anos faria. Pode me pedir o que você quiser. Imagina, gente. Imagina. Pode me pedir o que você quiser. O que você pediria para Deus? Pode me pedir. Aí Salomão vai e fala assim: Senhor, eu sou um garoto. E eu tenho que dirigir um povo enorme, imenso. Se o Senhor puder me dar sabedoria para dirigir esse povo, eu vou ficar muito feliz. Aí Deus vira para ele e fala assim: olha, já que você me pediu sabedoria, sabe, você não me pediu a vitória sobre os seus inimigos, você não me pediu riqueza, eu vou dar a você o que você pediu e até aquilo que você não pediu. Dá para entender? Olha, que coisa fantástica. Isso é um pedido, gente, que alegra o coração do Pai. Deus ouviu a nossa oração, glória a Deus por isso. Mas qual foi a oração? O que você pediu? O que você tem pedido a Deus? O que você tem buscado na presença de Deus? Quais são os seus pedidos de oração? Se você analisar as orações que estão na Bíblia, por exemplo, a oração do Pai Nosso, você tem pedido para Deus cumprir aquela oração na sua vida? Você tem pedido, por exemplo, para perdoar assim, para Deus perdoar você como você tem perdoado aos seus devedores? Você tem pedido a Deus para que o reino de Deus venha e se instale no nosso meio? Você tem pedido a Deus isso? Você tem feito as orações, por exemplo, de Paulo? Na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, você vai encontrar. Os versos 9 a 11 você vai encontrar uma oração. No capítulo 1 de Efésios, você vai encontrar outra oração. No capítulo 3 de Efésios, do verso 14 até o verso 21, você vai encontrar uma outra oração. Paulo começa a oração dizendo: por esta causa ponho-me de joelhos, me ponho de joelhos diante do Pai, que dá nome a toda a família nos céus e na terra. E ele começa a pedir um monte de coisas a Deus, mas o que Paulo pede não tem nada a ver com aquilo que nós costumeiramente pedimos. Aquilo que normalmente as pessoas pedem. Os pedidos que nós encontramos nas orações bíblicas, se você for lá, por exemplo, em João capítulo 17,
O capítulo inteiro é uma oração de Jesus, uma oração intercessória, em que Jesus não ora por ele, ele ora por nós, pelos seus discípulos da época e pelos discípulos de hoje. Rogo não apenas por estes, mas por todos aqueles que hão de crer em mim, disse Jesus. Você não vai encontrar, provavelmente, muitos dos pedidos que eu e você muitas vezes fazemos às nossas orações. Pedidos que não têm nada a ver com aquilo que muitas vezes a gente pede. Mas pedidos que têm a ver com a eternidade. Pedidos que têm a ver com questões sérias que estão dentro de nós, que precisam ser tratadas, que precisam ser resolvidas. Deus ouviu a nossa oração, disse o salmista. Mas há um detalhe interessante, é que o salmista apresenta uma condição para Deus ouvir a minha e a sua oração. O verso 18 diz, se eu tivesse guardado o pecado no meu coração, Deus não teria me ouvido. E hoje pela manhã eu estava falando justamente sobre isso, baseado em Isaías 59, versos 1 e 2, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Antes os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e as nossas iniquidades têm nos afastado do Senhor, e Ele não nos ouve. E justamente hoje de manhã eu estava falando que às vezes a gente não entende por que Deus não nos ouve. Ele pode não nos ouvir, não nos atender nos nossos pedidos por N motivos. Por muitos motivos. Até mesmo simplesmente, como eu disse hoje, por não ter chegado o tempo de Deus, não ter chegado a hora de Deus. Mas Deus também pode deixar de ouvir-nos, simplesmente porque há uma obstrução no nosso relacionamento com Ele. Da parte de Deus existe aquela caixa d'água, aquela cisterna imensa, de onde pode fluir a água até a sua torneira, a torneira do seu coração. Aquela ducha gostosa que você pode tomar. Imagina, tomar a ducha da graça de Deus. Mas às vezes o cano está entupido. Às vezes o cano está interrompido. Diz o salmista, se eu tivesse guardado o pecado no meu coração, Deus não teria me ouvido. E pecado é pecado. Eu e você não temos como florear o pecado. Pecado é pecado. A única solução para o pecado é a confissão, é o arrependimento. É simplesmente eu e você nos arrependermos dos nossos pecados e confessarmos nossos pecados ao Senhor. Uma vez, como vimos hoje, né, aquele processo, convicção, arrependimento e confissão. Processo da santificação. Eu me convenço do pecado, eu tenho consciência de que sou pecador, de que estou fazendo alguma coisa de errado diante de Deus, eu me arrependo, mudo de pensamento, mudo de mente em relação àquela atitude que para mim não era pecado, mas agora Deus lançou a sua luz na minha consciência e eu entendi que aquilo que eu estou fazendo é errado, é pecado. Então, se é pecado, eu não quero mais continuar fazendo isso, então eu vou e acerto a minha vida com Deus, confessando os meus pecados ao Senhor. E quando a gente confessa, a gente se acerta com Deus. A nossa vida muda. A nossa vida muda. Esse Deus maravilhoso é o Deus que ouve a nossa oração. Quando não guardamos o pecado no nosso coração. Esse Deus maravilhoso é o Deus que é digno da nossa fidelidade e digno da nossa consagração. O salmista termina o salmo dizendo, eu entrarei nos seus átrios com holocaustos, com sacrifícios. Eu dedicarei a minha vida a Ele. Eu consagrarei o meu melhor a Ele. Eu darei tudo que tenho, tudo que sou a Ele. Esse Deus que ouve a minha oração, esse Deus que tem feito tudo por mim, esse Deus que me prova para que eu seja uma pessoa melhor, esse Deus é digno da nossa fidelidade, esse Deus é digno da nossa dedicação, que consagremos a Ele tudo que somos, tudo que temos no seu altar. Esse Deus merece.
o meu melhor e o seu melhor. Para o teu templo virei com holocaustos. Cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e minha boca falou quando eu estava em dificuldade, quando eu estava em apuros, quando eu estava naquele momento adverso, quando tudo ia mal. Naquele momento eu disse a Deus: Senhor, se eu sair dessa, se tu me tirares dessa, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um filho melhor, eu vou ser um servo melhor, eu vou ser um discípulo melhor. Deus tira você e a vida continua a mesma. E onde é que ficou o voto? Onde é que ficou o compromisso lá atrás? Cumprirei os meus votos para contigo, votos que os meus lábios pronunciaram, no momento em que eu estava em angústia, no momento da minha aflição, no momento da minha dor. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto, oferecerei a ti o meu melhor. O meu melhor, porque Deus é digno da nossa fidelidade. Esse Deus que nos ouve, esse Deus que nos prova para nos tornarmos melhores, esse Deus que faz maravilhas na nossa vida, esse Deus é digno da minha e da sua fidelidade, é digno da minha e da sua consagração, dedicação. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, Deus não teria ouvido. Então, não guarde a iniquidade no seu coração. Confesse agora, em nome de Jesus. Confesse agora. Diga a Deus: Senhor, perdoa o meu pecado. Perdoa a minha falha. Eu entristeci ao Senhor, eu entristeci o teu coração, Deus, me perdoa. Limpa o meu coração de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de ti, Deus. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito por você. Aquilo que você sabe e até mesmo aquilo que você não sabe que Ele tem feito por você. Talvez você tenha conhecimento de algumas coisas que Deus tem feito por você. Agradeça. Agora agradeça também por aquilo que você não vê, aquilo que você não tem visto. Agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus pelas provações. Diga a Deus: Senhor, assim como tu estás, assim como o ourives refina a prata, tu estás me refinando. Tu estás me refinando. E eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu serei uma pessoa melhor depois dessa provação. Está doendo. A chapa está esquentando. A situação está difícil, mas eu vou me tornar melhor e eu quero te agradecer já por aquilo que eu vou ser depois dessa provação. E agradeço a Deus, Senhor, obrigado porque tu tens ouvido a minha oração, mas eu quero reformular as minhas orações. Eu quero fazer orações que alegrem o teu coração. Chega de pedir futilidades. Chega de pedir coisas que muitas vezes entristecem o coração do Pai. Quero que os meus pedidos, Deus, sejam afinados contigo. E se existe algum pecado, eu quero confessar ao Senhor. Quero confessar a Ti.